É sempre um privilégio estar de volta na Austrália. É um dos meus países preferidos no mundo. Alguém me perguntou, se dependesse de você, em que parte do mundo você moraria? Eu respondi, bem, eu cresci na América do Sul. A América do Sul é o meu continente preferido. Eu estaria feliz em morar lá pelo resto da minha vida. Mas se eu fosse puramente egoísta e só pensando em mim, em onde morar, eu provavelmente moraria na Austrália. Mas Deus nos tem uma missão no mundo e não podemos pensar em nós mesmos, onde é mais confortável. Nós temos que pensar aonde que Deus mais precisa de nós. E minha esposa e eu passamos a infância, uns 13 anos de nossa infância e uns 30 anos de nossa vida adulta, trabalhando na América Latina e no Caribe. E somos gratos pela oportunidade que nossos pais nos deram de ter crescido em uma cultura estrangeira, ter aprendido uma outra língua e também pessoas em mais de uma cultura, para que possamos alcançar pessoas com mais facilidade. Eu cresci com um avô que era um pastor no sudeste dos Estados Unidos. Meu pai era um pastor piloto, minha mãe uma enfermeira. E sempre era meu objetivo ser como meus pais. Meus parentes também passaram a maior parte de sua vida trabalhando a serviço da denominação. Então era natural que a gente sonhava em trabalhar para a igreja e sermos missionários. Nossos pais nos deram um bom exemplo e nós éramos treinados para sermos como eles. Minha mãe é uma enfermeira, meu pai um pastor, piloto e enfermeiro, e eu acabei me tornando como meus pais, um pastor, piloto e enfermeiro também. E podemos dizer que os melhores anos de nossa vida foram a serviço de Deus, trabalhando com a igreja, servindo pessoas e não há nada que seja mais recompensador. Eu quero agradecer à Igreja Adventista do Sétimo Dia por todos esses anos de serviço que permitiram que nós prestássemos. E chegou um momento, enquanto estávamos lecionando pós-graduação em administração para a Universidade de Andrews, em sua extensão caribenha, lá em Trinidade e Tobago, onde hoje fica a Universidade Caribenha do Sul. Eu estava ensinando e dei a meus estudantes uma tarefa de casa. Estávamos estudando sistemas de informação de gestão, que são sistemas de computador para os negócios, para diversos serviços, como eu também tenho uma formação em engenharia de sistemas. Estava combinando esses dois e eu lhes dei uma tarefa que dizia o que aconteceria se você fosse uma grande empresa no mundo e como que você faria os seus planos para os próximos 10 anos. Bem, eles todos se aplicaram nessa tarefa e nós chegamos à conclusão que havia grandes acontecimentos no futuro que, quando acontecessem, iriam mudar as coisas drasticamente. A gente não sabia a data exata, mas que alguma coisa grande estava por acontecer e que isso iria afetar toda a estrutura global econômica. E quando eu comecei a perceber as implicações disso que estávamos estudando, eu fui para casa, falei com a minha esposa e disse: todo o jeito que nós pensamos como povo, toda a forma em que nós vivemos como indivíduos, a forma em que vamos funcionar como igreja, vai mudar. E a maioria de nós não está pronta para essa mudança. E ao nós começarmos a orar sobre isso e a pensar o que poderíamos fazer e como Deus nos conduziria no aprendizado, nós fomos guiados a alguns experimentos sobre os quais vamos falar e, na verdade, eu amo experimentos. E essas experiências foram muito aventurosas, muito arriscadas. A gente arriscou a vida lá, tivemos sérias dificuldades, mas esse experimento se estendeu agora há quase 18 anos. E mesmo enquanto servimos a igreja, e mesmo ainda quando nós fazíamos esse experimento, em parte continuávamos a trabalhar para a igreja e vamos falar a vocês sobre esse experimento. E vamos aplicá-lo a esses últimos anos. As coisas estão acontecendo muito rápido. Eu acho que não é mais novidade para ninguém que o mundo está passando por um trauma. Você concordaria com isso? Você pode ver isso em todos os canais, você pode ver isso em todos os noticiários, pode lê-lo em todas as revistas, nas notícias todo dia. Há uma crise global no mundo hoje.
Mas antes que comecemos, é meu costume pedir que vocês inclinem suas frontes, pedir a Deus que esteja presente. E no final, vamos também encerrar com uma oração de consagração de joelhos. Mas se você concordar agora, podemos inclinar nosso rosto e pedir a bênção do Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço, nós queremos te agradecer essa noite, pelo grande privilégio que nós temos de estarmos juntos nesse lugar. Queremos te agradecer por essas santas horas sabáticas que estão começando agora, 24 horas de tempo especial, separadas para estarmos contigo. É um tempo especial em todo o universo. Ao 7º dia começar, e te pedimos que nos abençoes com tua presença de uma forma especial. Pedimos uma proteção especial contra interferência externa. Pedimos que os santos anjos circundem essa tua casa essa noite. Toda influência má seja eliminada. E nós mandamos, em nome de Jesus Cristo e seu sangue derramado, que todos os espíritos maus nesse momento sejam removidos daqui, eliminando pensamentos, eliminando considerações externas, e que possamos ouvir a tua voz suave, ao falares em amor conosco, e prepara-nos para essa grande última batalha da história do mundo. E te agradecemos, Senhor, por responder nossas orações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu aprendi a orar antes de cada sermão, pedindo que os santos anjos circundem o local e eliminem as influências más. Porque eu descobri, e esta é uma pequena anedota, eu descobri, enquanto eu palestrava para o Está Escrito, em seu 10º aniversário, para o Está Escrito francês, Il est écrit, no Canadá. Eu estava lá celebrando com eles o 10º aniversário deles, o diretor me chamara. Eu estava lá no palco e havia um pianista francês, do Haiti, que tocava música celestial. E quando eu descobri sua história, eu descobri um testemunho muito bonito sobre como ele foi ameaçado, ele foi tentado, lhe ofereceram propina. Claro, houve a tentação de receber essa propina para tocar música mundana na igreja. E um dos espíritas mais poderosos, que diz controlar uma boa parte do Canadá e do Caribe, que tem espíritos maus às suas ordens, e disse que sempre que ele toca essa música sacra, os espíritos maus não estavam em condições de entrar na igreja. Mas se ele tocasse um pouco de jazz, um pouco de rock, um pouco de ritmo nos cultos da igreja, então os seus anjos maus poderiam entrar e se assentar entre as pessoas, interrompendo seus pensamentos durante o culto. E lhe disseram, se você não fizer, nós te mataremos. Ele disse, bem, eu estou protegido. Eu fiz uma aliança com o Senhor de nunca introduzir música mundana em meus concertos. Ele é um pianista que dá concertos de reputação internacional. E lhe ofereceram pagar e tudo, mas, enfim, a sua história me convenceu de que nós precisamos orar pela proteção de Deus. E quando nós vamos à igreja, nós não queremos nenhuma interferência externa. Queremos que o Espírito Santo fale a cada um de nossos corações, diretamente, porque é muito tarde na história para pensar em coisas que não são importantes. É tempo de focalizarmos nossa atenção nas coisas mais importantes, no que Deus tem para nós. E eu espero que esse final de semana traga um monte de assuntos assim, e seremos realmente abençoados. Nós começamos nosso experimento há mais ou menos 18 anos atrás, levando a Deus nossos pedidos e dizendo, Senhor, como podemos aprender a depender de Ti e não do salário? Porque a igreja não... Eu nunca tive um salário que me fez rico. Eu nunca ganhei tanto, mas era suficiente. E eles cuidaram bem de nós. Mas quando todo o suporte humano for cortado, nós não teremos um salário regular. E você não pode fazer a transição de dependência total de um salário à dependência total de Deus desse jeito. Então, qual é o procedimento? O que Deus tem que fazer para nos ensinar a depender totalmente dEle? Bem, eu não tenho aqui o livro Primeiros Escritos comigo, peço perdão. Esse é um dos livros que eu geralmente leio, mas eu tenho outro aqui, Testemunhos e Experiências da Sra. White. No capítulo 31, Caminhando pelo Caminho Estreito, tem alguns pensamentos aqui que eu quero compartilhar. Experiências cristãs, deixa eu ver aqui. Experiências cristãs, capítulo 31.
Caminhando pelo caminho estreito nos dá alguns princípios. Sabe, princípios se aplicam em todas as culturas. Princípios se aplicam em todos os tempos. A aplicação varia de cultura para cultura, de lugar para lugar, mas os princípios permanecem os mesmos. Portanto, aqui estão alguns desses princípios. Deixa eu ler aqui. E sonhei com um grande grupo de pessoas. Uma parte desse grupo começou bem preparado para a jornada. Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 594. Parte daquela assembleia mostrava-se preparada para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado havia um profundo precipício, e do outro, uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares parecia tão estreita que concluímos não mais poder viajar com as carroças carregadas. Agora, qual que é o princípio? Quando o povo de Deus começa essa jornada, eles têm todos os seus pertences com eles. Eles têm o seu ar-condicionado no carro, eles têm aquecimento durante o inverno, eles têm os seus iPods, os seus iPads, seus computadores, todas as coisas com seu conforto. É uma carroça carregada. É como quando você vai a uma excursão e leva tudo que pode. Mas o caminho fica mais estreito e mais íngreme. E logo eles concluem que eles não vão poder continuar com tudo o que têm. Mas isso é só o começo da jornada. Você sabe como vai terminar, não é? Não termina do mesmo jeito que começa. Há um procedimento de começar uma jornada, mas à medida que avança, há restrições pelo caminho. E precisamos fazer algumas escolhas. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Desatrelamos os animais para, com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Prosseguindo nós, o caminho continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar junto à muralha, para não cair do caminho estreito ao precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se contra a parede e nos fazia pender sobre o precipício. Receávamos cair e ser despedaçados nas rochas. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou no precipício. Muito bem, aqui está o segundo estágio do processo de aprendizado. Você vai com tudo que tem, não há mudança em sua vida. Assim como quando você vai acampar, você vai com um trailer, tem tudo lá dentro, tem um banheiro, está tudo aí. Mas mais cedo ou mais tarde, tiveram que montar sobre o cavalo. Mas mesmo então, e você sabe que nessa mudança de estágio, de um trailer para um lombo de cavalo, você vai ter que abandonar algumas coisas. O que você deixaria para trás? Faz bem pensarmos. O que você deixaria para trás se tudo que tivesse seria um cavalo? Bem, tem algumas coisas que você vai ter que deixar para trás. Você teria que deixar algumas roupas, teria que deixar algum equipamento, livros, você teria que escolher só uma pequena quantia de eletrônicos para levar contigo. Você teria que abandonar muita coisa, reduzir-se a um mínimo. Então, ao eles prosseguirem, eles temiam que mesmo assim seria muito. E tiveram que cortar essa bagagem que caiu no precipício. Agora, quanto que sobrou? O seu celular aqui do lado. Acho que só isso. Muito bem. Continuamos a cavalo, receando grandemente que, ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamo-lo e prosseguimos a pé, em fila, um seguindo as pegadas do outro. Nesse ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto da alvíssima muralha. Estas foram avidamente agarradas por nós para nos ajudarem a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem os calçados. Assim, nós os tiramos dos pés e continuamos certa distância sem ele. Logo decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem meias. Estas foram removidas e continuamos a viajar descalços. Pensamos então naqueles que não se haviam acostumado com privações e dificuldades. Onde estavam
estavam eles agora? Não se achavam na multidão. Em cada mudança que se fazia, alguns eram deixados atrás e apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldade. As privações do caminho apenas faziam com que eles se tornassem mais ávidos de avançar até ao fim. Irmãos e irmãs, nós estamos nesse caminho hoje. Com toda certeza, nós estamos nesse caminho. Nós começamos a trilhar esse caminho nos anos de 1990. Os que entre nós se lembram, as coisas iam bastante bem. Não se falava em crise no mundo. As coisas iam bem, prosperando. Havia fundos extra disponíveis. Os anos 60, 70, 80, os anos 90, estávamos indo muito bem. Mas ao nós avançarmos nesses últimos poucos anos, o mundo tem aumentado seu nível de agonia. De fato, nos últimos poucos anos, nós temos observado como as nações estão ficando mais tensas, a tensão tem aumentado entre as nações. E vocês sabiam que algumas semanas atrás nós entramos na Terceira Guerra Mundial? Se os Estados Unidos tivessem atacado a Síria, a Rússia disse que teria atacado a Arábia Saudita. E uma vez que você tem 4 nações em guerra, nada impede que aumentem para 6, para 10, para 20. O que está acontecendo no mundo hoje? Satanás está tentando engajar o mundo numa guerra prematura. E alguma coisa muito interessante está acontecendo. Eu costumava ler uma história sem entendê-la, mas acho que agora entendo ela melhor. Aquela parte que diz que os anjos estão começando a soltar os 4 ventos. E diz em Apocalipse 7 que um anjo forte veio do Oriente e disse, segurem! Se você ler a versão do Espírito de Profecia, você vai descobrir que Jesus pega o seu sangue e diz, Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Então Deus o Pai dá uma ordem para que segurem. Então os anjos voam até a terra e dizem, segurem os ventos. O que nós presenciamos algumas semanas atrás foram esses 4 anjos segurando os ventos por um pouco mais de tempo. Mas por que eles estão segurando? Isso que é importante. Por quê que estão segurando os ventos? Apocalipse 7 diz, até que os servos de Deus serão selados sobre as suas frontes. Para nós estarmos nesse caminho, subindo, eu penso em Jesus ministrando, e nós vamos falar mais sobre isso. E é verdade que o Brian disse que esse foi o único compromisso que eu aceitei neste ano. Isso não quer dizer que eu não estive pregando todas as semanas. Só quer dizer que eu me senti impressionado neste ano a ser muito flexível e de ir onde Deus mandar. E nós estivemos pregando quase todas as semanas, e muitas vezes várias ocasiões por semana. Aonde quer que estejamos, seja na Europa, estivemos lá quase por 5 meses nesse último ano, estivemos lá na Europa visitando os diferentes países, com várias oportunidades, seja América do Sul, América do Norte, estivemos muito ocupados. Eu só não tive compromissos em datas específicas. Esse foi o único compromisso que eu aceitei para esse ano. Dessa data, aquela data, eu me comprometi a estar aqui. E assim, ao nós viajarmos por toda parte e visitarmos muitos lugares, nós percebemos que entre o povo de Deus, muitos nem sabem o que está por acontecer. E nem estão nesse caminho de preparação. Não estão aprendendo a passar por privações e dificuldades. Estão lutando para, na verdade, avançar na vida, para terem mais conforto. Mas o povo de Deus, hoje, que está nesse caminho, não está ficando mais confortável. Estão ficando mais e mais inconfortáveis. Se você está vivendo cada vez mais confortável, ou se você está lutando para viver mais confortavelmente e para se posicionar para um futuro melhor, você não está no caminho. É tão simples assim. Você está num caminho diferente. A razão por que Jesus diz a seu Pai, Senhor, meu sangue! Pai, meu sangue, meu sangue, meu sangue. Por quê? Porque Ele sabe que se os anjos soltam os ventos agora, os seus queridos filhos e filhas que o amam, que guardam o 7º dia, e muitos que não conhecem ainda o 7º dia, mas nós estamos falando do seu povo que guarda o sábado hoje. Esses filhos, a maioria deles, estaria perdida. Porque nós sabemos que, uma vez que os ventos soprarem, já passou o tempo de se preparar para a crise. Uma vez que os ventos começarem a soprar, chegou o tempo de separar o trigo da palha. É por isso que você tem um tempo de sacudidura antes. O tempo do peneiramento, para que serve? Alguns de vocês já tiveram que, não moer, mas bater no trigo para descascar. Se você for a países mais primitivos, eles fazem à mão ainda. Esse processo que eles batem no trigo e depois deixam o vento soprar e voltam a bater no trigo, pouco a pouco a palha é soprada para fora.
Bem, o processo de separar o trigo da palha é um processo doloroso. Uma vez que os ventos começam a soprar, é tarde demais para se preparar para a crise. É tempo de separação. Se você não está pronto para a crise, simplesmente quer dizer que você é soprado para fora e você cai fora. E Jesus ama o seu povo tanto que ele diz a seu pai: Senhor, por favor, ainda não, segure mais um pouco. O que nós vimos algumas semanas atrás são os 4 anjos segurando os 4 ventos dos tumultos por um pouco mais de tempo, para que você e eu possam estar prontos, para que quando sopre o vento, nós não sejamos levados com ele. Leva tempo esse processo de preparação. E esse é o processo de preparo que estamos lendo aqui. Há um caminho estreito, no qual você tem que aprender a depender mais e mais de Deus e menos nas suas coisas, porque essas coisas têm que ser rendidas a Deus. E você diz: mas como é que você rende as coisas a Deus? É muito fácil. Você diz: Senhor, tudo que eu tenho é teu. O que eu devo fazer com isso? Algumas pessoas me dizem: mas eu trabalhei muito por essas coisas. Esse é o problema com o que o diabo nos diz. O diabo te diz: essas coisas são tuas. Deus diz: são minhas. Aí a pessoa diz: essas coisas são minhas. Mas não. Tudo que você tem não te pertence. Você sabia que mesmo seu fôlego não te pertence? A próxima batida de coração não te pertence. É de Deus. Então, se o teu fôlego e a batida do teu coração não te pertencem, por que você poderia ser dono de um carro, de uma propriedade? Pense nisso. E afinal, essas coisas são menos importantes que teu fôlego e tua batida do coração, não é verdade? Nós nascemos nus. Nós viemos ao mundo sem nada. E tudo que nós temos, e mais do que isto, nos é dado por Deus para administrarmos tudo. Nossa educação, nossas famílias, nossos bens, nossa influência, tudo é bônus. A gente não veio ao mundo com isso. Nos foi dado. Assim, como administradores, deveríamos ir ao dono e dizer: Senhor, essas são suas coisas. Essa casa, esse carro, esta propriedade, essa educação, esta influência, essa família, tudo que nos deste é teu. Como é que tu queres que eu o administre sabiamente para ti? Ao nós reconhecermos a sua soberania, ao nós reconhecermos que Ele é o dono, primeiro deixe-me perguntar: será que a Bíblia é clara em nos dizer quem que é o dono do ouro e da prata? Sim, Ageu 2:8 diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Salmo 50: se eu tivesse fome, não te diria, porque meu é o mundo e toda a sua plenitude. Deus é muito claro sobre quem é o dono. Estou eu dando material sólido bíblico para vocês? Deus é o dono de tudo. Eu penso que todos concordam, não há dúvida. O diabo nos diz que nós somos donos de algumas coisas, mas não. Nós somente somos administradores. Então vamos a Deus e dizemos: é seu, o que queres que eu faça com isso? Mantenha os seus olhos em Deus e siga o Cordeiro aonde quer que ele vá. Você vai ver que Deus está guiando o seu povo por todo o mundo hoje. Eu tenho aqui, não sei se tenho aqui, acho que não. Eu tenho um passaporte bem grosso. É um dos passaportes mais grossos. De fato, toda vez que eu vou a algum país, o homem da aduana costuma dizer: uau, isso aqui é um volume, hein? E com tanta viagem, ele ficou grosso e a embaixada americana até acrescentou páginas várias vezes ao passaporte. De fato, eles acrescentaram uma porção dupla uma vez e outra vez uma porção simples. E eles disseram: a gente não deveria acrescentar tantos, a gente fez isso por um erro, mas você tem um passaporte extra grosso agora. E eu falei: muito obrigado, eu aprecio isso. Aumenta a duração do passaporte. Então eu tenho esse passaporte grande e grosso, e aonde quer que eu vá por todo mundo, eu vejo a mesma coisa acontecendo com o povo de Deus. Há uma crise hoje entre o povo de Deus, especialmente entre aqueles que têm os seus olhos focalizados e estão seguindo o Cordeiro. Se você está interessado em seguir a Deus nesse momento, Deus não vai conduzir o seu povo ao conforto. Ele o está guiando a cada vez mais confiança nele, porque essa é a única coisa que nos vai segurar nesse tempo final. Nós fomos agora visitar nossa família, nossos filhos, e nós dissemos: filhos, nós gostaríamos de aprender a depender de Deus. Nós estivemos orando por isso e sua mãe também. Nós queremos que depois que eu termine agora esse ano letivo, lecionando na universidade, nós queremos que ao invés de nós voltarmos para os Estados Unidos como nós queríamos, que deveríamos passar um ano lá no interior da selva amazônica, na Guiana. E como família, vamos aprender a depender totalmente de Deus. E se Deus não é capaz de nos manter vivos, então eu tenho passagem de volta aqui. Oh, homem de pequena fé, mas deixa para lá.
No começo da viagem, a sua fé é bem pequena. Eu tinha dinheiro suficiente para comprar nossas passagens, eu tinha ele lá reservado, a associação nos dera dinheiro para fazer isso, e dissemos, bem, se o pior acontecer e não podemos sobreviver, a gente vai embora. Mas bem lá no fundo sabíamos que Deus não iria falhar. Ele vai nos ensinar e vamos sobreviver, mas vamos ver. Os filhos concordaram. As meninas estavam preocupadas se havia cobras. Eu falei, sim, tem muitas cobras lá. E o garoto disse, oba! As meninas queriam saber se havia água encanada, água corrente. E eu disse, absolutamente. Você pega os baldes, corre para o rio e corre de volta. E felizmente, meu cunhado, minha cunhada e seus filhos se juntaram a nós. E nós, na verdade, tivemos então uma experiência dupla de família. Então, não só minha família imediata, mas também meus parentes. E depois também meus sogros vieram passar um tempinho conosco. Então, foi realmente muito bom. E nós vivemos 200 milhas para o interior da floresta. Então, ou seja, sem salário, nenhum benefício, nenhum telefone, nada de internet, geladeira, nada disso. Só painéis solares para haver iluminação. E nós decidimos que iríamos depender de Deus. Agora, um experimento assim não dura muito tempo, porque você começa a ficar com fome. Você tem que pedir a Deus para providenciar dinheiro. Aliás, desculpa, Deus tem que providenciar comida. Ou não, é simples. Tem algumas coisas na vida que se definem rapidamente. Então a gente foi lá e vimos que ou teríamos comida ou não. Bem, um dia passou e a gente começou a ficar com fome. A gente tinha um pouquinho de resto de comida que a gente levara. Mas então os pequenos indígenas começaram a olhar pela janela e corriam para casa e contavam para seus pais tudo que aquelas pessoas brancas faziam. E uma coisa que eles disseram é, os brancos não comem. Como assim eles não comem? Eu não vejo eles comendo. Algumas bolachas, mas eles não preparam comida, qualquer coisa assim. Aí nossos vizinhos apareceram e disseram, desculpa, você não tem comida? Bem, na verdade, nós não temos muito. Nós chegamos com o que tínhamos, a gente pagou as passagens até aqui e não tínhamos muito mais. Um avião nos deixou aqui a 2 horas da capital e nos deixou aqui na selva. Então, na próxima manhã, quando nós levantamos, tinha ali em frente da porta um grande cesto de frutas e vegetais, ali no batente da nossa porta. Nós cuidávamos de suas necessidades espirituais e físicas no campo médico e físicas na área médica. E foi maravilhoso. Todo dia, comida suficiente para comer. E eles trabalharam muito duro. Estavam tão gratos de ter-nos ali. Nos disseram, a gente vai providenciar o que for preciso. Somente diga que a gente faz. Nós somos tão gratos de ter missionários aqui. Em especial, estamos gratos por ter enfermeiras e profissionais da saúde que podem nos ajudar em nossas malárias, nas complicações quando nascem bebês, nas complicações nos partos. E assim a gente cuidava um do outro. E eu comecei a relaxar, porque você sabe quando a gente relaxa espiritualmente. Então, uma vez que a questão da comida foi resolvida, eu falei, ó Senhor, eu não tenho que me preocupar com nada. Está tudo resolvido. Assim que eu me levanto, tem comida lá. Vai ser divertido esse ano. Então, alguns outros indígenas vieram ver a gente de outra aldeia. Eles caminharam, vieram e disseram, você poderia vir, Pastor Gates, à nossa aldeia? Eu falei, sim, aonde é que vocês vivem? Eu pensei que era, digamos, 15 minutos dali. Eles disseram, não é muito longe não, é somente 4 dias andando nessa direção. Eu já comecei a imaginar como seria 4 dias para ida, 4 dias para volta. Só para visitá-lo seria 8 dias de caminhada. E de visita mesmo, só 1 dia. Ou você poderia ir lá passar um bom tempo. E aí eu perguntei para o outro capitão, e onde é que você mora? Ah, 2 dias nessa direção. E eu comecei a perceber que eu nunca ficaria em casa. Então foi assim que eu comecei a orar por um avião. Se Deus puder providenciar um avião, então sim eu poderia ir lá visitá-los em 15 minutos. Eu poderia passar lá o final de semana e voltar em 15 minutos. E assim eu estava orando por um avião. E eu continuei orando por vários meses. E os pacientes começaram a vir. Carregavam eles por dias. Trouxeram uma dama numa maca, 2 dias de caminhada. Aliás, começaram a jornada em 2. Mas seu marido, ao lado, morreu e tiveram que enterrá-lo no caminho. E numa certa altura tiveram que subir um precipício, amarraram a rede e puxaram a rede e chegaram à nossa aldeia. A primeira coisa que disseram foram, Tio Gates, por favor, cure essa paciente. E eu respondi, bem, eu não sou um curandeiro. Eu não consigo simplesmente, fazer sair a doença. Não é esse o dom que eu tenho e alguns
Curandeiros evangélicos dão um empurrão na testa e a pessoa cai, e é sarada. Mas esse não é o jeito de Deus de fazer as coisas. Eu disse, eu sou enfermeiro, e eu sei como enfermeiro o que eu posso fazer para curar malária, mas eu não tenho medicação para malária. Eu disse para o Espírito Santo, eu não sei como salvar a vida dessa pessoa, eu não sei como salvar a vida dessa moça. E eu continuei orando, e o Espírito Santo me disse, você tem $300 debaixo do seu colchão. Eu disse, espera aí, Deus. Esse ali é meu dinheiro. Esse dinheiro é para um caso de, se eu ou minha esposa ou meus filhos forem picados por uma cobra, ou se nós contrairmos malária, a gente vai chamar um avião, ou se nós pegarmos malária, a gente vai chamar um avião, e o avião vai vir nos buscar, e essa é a nossa saída de emergência daqui. E o Espírito Santo disse, eu não te chamei para vir aqui, para você ficar cuidando de si mesmo. Eu pensei que você veio aqui para aprender a depender de mim. Mas não é normal para um marido e pai ter um pouquinho para a família. David, você veio aqui para depender de mim. Mas isso é tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada além disso. Use o dinheiro, chame o avião e salve a vida dessa moça. Não é muito justo isso. Pelo menos $300. Pelo menos 300. O Espírito Santo disse, a escolha é sua. Você quer aprender ou não quer aprender? Sim, eu quero aprender. Ok. Então, eu chamei o avião, ele foi levado para o hospital e salvei a vida dessa moça. Mas então eu fiquei de mal com o Senhor. E quem disse que é fácil aprender? Vocês acham que caminhar por um caminho estreito, ir abandonando as suas coisas, você acha que isso é fácil? Não, não é fácil. Ninguém disse que é fácil. É duro. O trabalho da musculação. Trabalhar os músculos espirituais também dói. Sem dor, não há progresso. Foi muito doloroso para mim largar a mão dos últimos $300. Eu disse para Deus, sabe, eu não estou muito feliz contigo. O seu treinamento é um pouquinho doloroso demais para mim. Eu aprendi uma lição. Você não tem que concordar com tudo, mas se você quer aprender, tem que obedecer. Você pode ficar chateado, você pode não entender, seja lá quais forem seus sentimentos. Está bem, mas você tem que obedecer. Então eu obedeci. Mas eu fiz com um espírito ruim. E por 2 semanas eu fiquei de mal com Deus. Não é justo. E certo dia, um avião circulou no ar, se alinhou para aterrissar, e eu corri para lá me perguntando, por que está vindo um avião aqui? E quando essa avioneta aterrissou, quem desceu foi uma senhora branca, porque lá a maioria das pessoas são ou da linhagem de pele escura africana, ou indígena, então eles são ou de pele escura avermelhada, tipo asiático, ou escuro africano. Dificilmente você tem pessoas brancas lá. Então, quando essa senhora branca saiu do avião, eu disse, olha lá tem uma mulher branca. E a mulher branca falou, olha lá tem um homem branco. E eu descobri que ela veio de Nova York. Ela cresceu na Guiana também há muitos anos. O seu pai era um médico adventista. E ela voou lá de Nova York, ela tinha decidido que faria umas férias e pagou a avioneta para ir para lá, só para passar algumas semanas, só para visitar a aldeia onde ela passou a infância. Então eu ajudei a carregar suas bagagens para nossa casa. Ela desceu lá na nossa casa e ela ficou lá em nossa casa ajudando na clínica por 2 semanas. Depois ela se aprontou para sair e não me lembro mais seu nome. Você se lembra seu nome? Minha esposa... Eu não estou segura se foi ela ou alguém antes dela, mas foi um dos nossos primeiros visitantes. E eu levei as suas maletas de volta lá para a pista, e esperamos a avioneta chegar. E quando ela apareceu, ela me fez uma pergunta. E ela disse, você aceita doações? Bem, você sabe... Sim. Eu não cogitava essa possibilidade, porque eu não fora a uma aldeia indígena para receber doações. Quando ela perguntou, caiu a ficha, e eu pensei, bom, se ela faz questão, eu disse sim. Então ela disse, aqui está um envelope para você. E nesse momento eu sabia que meus $300 estavam de volta. Eu me senti muito mal e disse, Senhor, eu fiquei reclamando aqui por 2 semanas, e ela entrou no avião, se despediu e decolou. Nós nunca mais escutamos dela. E
E quando eu peguei o envelope aqui do meu bolso, eu disse, Senhor, eu sei que tu puseste $300 aqui. Eu lamento tanto ter reclamado. Eu não imaginava que tu o enviarias lá de Nova York, para o interior da floresta. Ou seja, isso não é a forma comum, um jeito normal. Como é que você manda dinheiro vivo 300 milhas para o interior da floresta? E quando eu abri, eu comecei a contar, e lá dentro tinha $1.700. Então, um verso brilhou em minha mente. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Eu não sei se vocês têm uma cabeça como a minha, mas é assim que nós aprendemos a confiar em Deus. Nós aprendemos a confiar em Deus à medida que nós nos rendemos. E fazendo o que Deus pede que façamos. Ao Deus nos pedir para contribuir em nossa igreja local, com o evangelismo, ou com o vizinho, ou apoiando um jovem ou pagando um jovem para ir para o campo missionário, ou indo você mesmo, como alguns de vocês foram, pessoalmente para o campo missionário, ou ajudando com recursos médicos, ou ajudando um irmão, uma irmã que está passando por um tempo difícil, seja lá o que for, o ponto é não acumular, abrir mão. Esse caminho tem tudo a ver com abrir mão, abrir mão, abrir mão, mesmo seus calçados e suas meias, mais cedo ou mais tarde. Você entende esse princípio? Não há outro caminho, irmãos e irmãs, somente um caminho. O caminho que vai para o céu leva todo dia, toda hora, a um caminho mais estreito, mais difícil, mais restritivo, que só você e Deus caminham juntos. Você não pode caminhar com outra pessoa, mais cedo ou mais tarde. É fila indiana. Sabe o que isso quer dizer? A minha esposa quebrou o joelho alguns meses atrás na Europa. Ela caiu e ela agora está começando a caminhar de novo normal. Ela gosta de se apoiar em meu braço quando ela caminha. Nesse caminho que leva ao céu, mais cedo ou mais tarde, só vai sobrar você e Deus. Você não caminha como família. Isso não quer dizer que você não tenha família, mas só quer dizer que você vai ser testado individualmente. Você vai ter que fazer uma escolha por você mesmo. Vocês podem orar um pelo outro, vocês podem apoiar um ao outro e vão continuar juntos, mas mais cedo ou mais tarde só vai sobrar você e Deus. O seu destino vai depender de se você é capaz, por si mesmo, de depender de Deus. Talvez sua esposa consegue, talvez seu marido consegue, mas talvez você não pode. Talvez suas escolhas não vão levar a mais dependência de Deus. E você mais cedo ou mais tarde vai deixar o povo de Deus. Nós não queremos abandonar o povo de Deus. Nós queremos permanecer nele, não é verdade? E a única forma de permanecer nesse caminho e aqui nós vemos que em cada curva, pessoas iam embora. E aqui nós lemos que em cada restrição, havia pessoas que abandonavam. Haviam pessoas que diziam, estou caindo fora, é difícil demais. Bem, eu decidi permanecer nesse caminho. E ao nós termos continuado, mais cedo ou mais tarde nós conseguimos uma avioneta. Eu já contei essa história em outros sermões antes, mas eu aprendi uma lição ali também. Quando eu fui para os Estados Unidos comprar minha avioneta, eu não tinha dinheiro para comprar um avião. Mas Deus me impressionou para ir procurar uma. E eu encontrei a avioneta certa. Eu encontrei o avião perfeito. Mas era muito caro. Eu nem conseguia imaginar Deus dando tanto dinheiro assim para comprar um avião tão caro. Então eu procurei um menor. E ainda era muito caro. Então eu procurei o pior de todos. Um onde o motor não estava funcionando. Os instrumentos não funcionavam. Não havia pintura. Os pneus estavam murchos e não havia freios. Eu falei, esse é o avião que eu quero. A minha justificativa na minha mente era, eu sei que você precisa de um avião, mas se você vai pedir uma coisa para Deus, não force a barra, David. Não peça demais. Porque se você pedir demais, Deus pode não te dar. Peça o pior. Assim ele não poderá dizer não. Essa era a minha mentalidade. Deus não vai me dar demais porque Ele poderá querer me ensinar a ser humilde. Então eu não vou pedir um bom equipamento. Eu vou pedir o pior equipamento. Assim Deus não pode me culpar de ser muito agressivo. Eu estou seguro que Deus estava no céu falando com o anjo Gabriel e dizendo, olha lá o David. Eu queria dar uma coisa melhor para ele, mas ele não está pedindo uma coisa melhor. Então dê-lhe o que ele está pedindo. No dia em que fui comprar o avião, uma mulher me deu um cheque para comprar o avião. Por que eu não pedi para uma coisa melhor? Eu recebi justo o suficiente para comprar esse avião e foi preciso 1 ano e meio para consertá-lo. E ainda está operando no campo missionário. Nós ainda o temos. É uma gracinha de um avião. Trabalhou duro aí pelos anos. Mas nós percebemos que é realmente bem pequeno. Todos os outros aviões que nós temos agora são todos capazes de carregar mais peso, equipamento.
bagagens, ou seja lá o que for. Então eu parei de pedir a Deus pelo pior. E também não peço o mais novinho. Mas eu digo, Senhor, eu quero uma coisa que funcione, que preencha a necessidade. Então eu aprendi que Deus vai te dar as coisas que você precisa para trabalhar. Não é porque é para você, mas é porque a obra de Deus requer equipamentos e ferramentas, às vezes propriedades, às vezes edifícios, às vezes instrumentos odontológicos, ou projetores, ou computadores, às vezes é transmissores de TV. Seja lá o que a obra de Deus precisar, peça-o a Deus. Mas, primeiro você tem que abandonar o que você tem. Faça a sua parte, porque senão Deus vai dizer, você não usou o que eu já te dei. Uma vez que você devolveu a Deus o que tem, peça a Deus o que você precisar. Deus não está... Quantos de vocês aqui creem que hoje no céu existe uma crise econômica? Alguém? Eu acho que não. Não há crise no céu. Não há crise. Não esse tipo de crise. Se Deus precisa de dinheiro, Ele sabe onde buscá-lo. E se Ele quer te dar um instrumento para evangelismo, o que aconteceria se você começasse a orar por... Deixa eu te contar uma história sobre a Rússia. Eu fui convidado 2 vezes no ano passado para ir à União do Cáucaso, na parte sul da Rússia. E o presidente do ASI e o seu secretário me contataram para a Rússia e me disseram: a União do Cáucaso quer que você venha. Eles ouviram falar que você palestra para o ASI, eles viram suas recomendações, eles querem que você venha e pregue para todos os seus pastores e depois para todos os membros de igreja, de 3 associações. E eu, a princípio, disse, não, estou tão ocupado. Mas eles continuaram insistindo. E eu disse, fale com o meu assistente, ele pode ir. Mas ele não conseguiu o visto. Então eles voltaram a falar comigo. Ok, eu não tenho tempo, mas eu virei. E sabe do quê? Acabou se tornando um dos pontos altos de minha vida. Eu fui para a Rússia, eu sempre ouvi falar sobre a cortina de ferro, os russos contra os americanos, e eu pensava, por que eu vou querer ir para a Rússia? Mas quando eu fui para a União do Cáucaso, eu me encontrei com um povo disposto a trabalhar para o Senhor. Eles precisavam de encorajamento. E uma das coisas que eles dizem foi, eu perguntei, o que vocês mais precisam? E sabe o que eles disseram? Nós precisamos de 1 milhão de exemplares do Grande Conflito. É tudo que precisamos de 1 milhão de grandes conflitos. Então Deus vai dar isso para vocês. Tudo que vocês precisam fazer é pedir. Mas não temos fundos suficientes para isso. Isso é problema de Deus. Peçam a Deus 1 milhão de exemplares do Grande Conflito. Peçam a Deus esses livros. Por que ele diria não? Será que ele diria não para ter material para salvar pessoas? Então você não tem dinheiro suficiente? Faça o que você pode com o dinheiro que você tem. Se você não tem, vá a Deus e diga, Senhor, não temos o suficiente. E começaram a orar, e sabe o que eles disseram? Eles disseram que eles oraram e me ligaram tão cheios de alegria. E disseram, Deus prometeu que iria dar. Não sabemos como, não sabemos quando, mas você terá o seu 1 milhão de exemplares. Vamos ter os grandes conflitos. Estamos alegres no Senhor e nos preparando para evangelismo em massa. Não é bonito isso? Que testemunho maravilhoso. Você não tem que ter dinheiro para pensar grande. Você tem que conhecer a Deus. E se você pôs tudo sobre o altar e já sacrificou tudo, então vá a Deus com uma consciência limpa e diga, Senhor, eu preciso disso para a tua obra. E Deus vai encontrar uma forma de fazê-lo. Eu estou tão emocionado que seríamos um Deus tão grande como esse. Deus não se importa com uma crise econômica global. Ele ama essa crise econômica mundial. As nações para Ele são como nada. Ele ama as pessoas. Será que Deus se impressiona com uma grande nação? O mundo inteiro. O mundo inteiro Ele disse e surgiu. O Sol é muito maior. Apareceu o Sol. E existem estrelas que são milhares de vezes maiores que o nosso Sol. E Ele também criou elas com sua palavra. Então Deus ri dos problemas que as nações têm. Ele não ri porque Ele acha engraçado, mas é para expressar que Ele não sente nenhuma tensão com o fato de que nós temos crise econômica nesse mundo. Tudo que Ele tem que fazer é, e lá está todo ouro e prata. De fato, se você quer saber a verdade,
Ele provavelmente já colocou todo o ouro e toda a prata em seu lugar para que nós possamos terminar a obra. Ele já sabe aonde se encontra. Você acha que Deus está sofrendo estresse porque não sabe como pagar por sua obra? Eu sei que Deus já planejou isso. Eu sei que quando Ele fez... Aliás, deixa-me contar uma coisa. Tem uma anedota interessante aqui. Você está consciente que o mundo está ficando mais perigoso em termos de saúde, certo? Ou seja, com todas as modificações genéticas e todos os tipos de novos vírus que estão saindo, e novos tipos de doenças, e novas ameaças à nossa saúde. E algumas são ameaças fabricadas por seres humanos. Você sabe disso. E outras provavelmente vêm de outras fontes e não são antropogênicas, mas em todo caso, a raça humana está em maior perigo do que em todos os tempos anteriores. E você sabia que Deus já estava consciente disso? E se você estuda os remédios naturais, você vai encontrar novos remédios que ninguém conhecia, que são a cura perfeita para os problemas que temos hoje. Revelados lá no começo, sabendo que vamos chegar a essa última geração e não teríamos soluções. Então Deus desenhou ali a planta correta e a colocou lá. Por 6.000 anos, ninguém sabia que essa erva era a cura para essa doença que não existia ainda. Deus tem tudo planejado. Deus já sabe como financiar o término de sua obra. Não se preocupe, Ele já sabe. Dinheiro nunca foi um problema. O problema é pessoas. O que Deus está procurando é um povo no qual possa confiar, que vai confiar nele. Então nós fomos à Bíblia e dissemos, Senhor, nós queremos seguir os princípios. Nós fomos a Mateus 10. Jesus sabia como enviaria seus discípulos. Como é que Ele os enviou? Mateus 10, verso 5. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Aqui estão dois princípios. Para começar, em primeiro lugar ele diz, não ide aos gentios, que são os pagãos, não vá aos samaritanos, que são seus amigos evangélicos. Primeiro, vá à igreja. Vá primeiro à igreja. Eles têm uma mensagem a escutar. A mensagem é, o reino dos céus está às portas. Então a mensagem hoje é a mesma. Se eu te pedir que você levante as mãos, quase todos de vocês vão levantar as mãos. Quantos de vocês creem que Jesus vai voltar logo? É a mesma coisa em todas as igrejas adventistas. Mas se eu perguntar uma outra pergunta, prove aqui para mim que Jesus vai voltar logo. Pela forma em que você gasta seu dinheiro. Isso é um pouquinho mais difícil fazer, porque você vê que eu acabei de comprar um novo carro, acabei de comprar uma propriedade nova. Eu estou planejando investir e, aliás, tem uma nova oportunidade de negócios que eu tenho aqui. Eu estou expandindo e, oxalá, eu vou poder me aposentar com muito conforto. Se você estivesse no Titanic, se você estivesse num cruzeiro, num lindo dia, não como hoje, e seu filho ou filha tivesse que ensaiar piano, e tivesse um piano lá disponível, você diria para ela avançar e ensaiar piano? É uma coisa boa? Sim, num dia normal. Você arrumaria a cama quando levantasse? Você arrumou sua cama hoje? Se você estivesse no Titanic e fosse um lindo dia, você deixaria sua cama não arrumada ou seria uma boa ideia arrumar sua cama? Boa ideia. É um bom hábito. E o que dizer sobre lavar a louça? É boa ideia. Sim, faça suas atividades normais. Mas como seria se o Titanic batesse no iceberg? E o que se o Titanic começasse a se inclinar? E se todos começassem a entrar nos botes salva-vidas? E você decidisse ensaiar piano e lavar a louça? Isso é normal? É bom praticar o piano? É bom lavar a louça? É bom arrumar sua cama? Mas se você faz isso no momento em que o barco está afundando, as pessoas diriam, você está louco. Você não faz esse tipo de atividade no momento da emergência. Se há uma emergência, você tem que priorizar as suas atividades. Agora, você entende que isso é só simbólico que estou falando. É uma história para ilustrar que em tempos de emergência,
O seu comportamento normal é loucura. Quantos de vocês concordariam comigo hoje que o mundo está em estado de emergência? Uma emergência fatal. Pode levantar suas mãos? Isso definitivamente é a maioria. Você então concordaria comigo que comportamentos normais, hoje, é em certa medida loucura? Há uma história. Há um site chamado rampappy.org, eu penso, e eu encontrei esse site, surfando um pouco pela internet. O rapaz, obviamente, é um engenheiro, ele, obviamente, é um MBA, um mestre em administração de empresas, e ele combinou suas habilidades para fazer algumas sugestões. O nome Grandpappy sugere que ele tem espírito de avô. Então ele é um homem experiente. Ele conta uma história em seu site. Ele é um americano. Ele diz, América do Norte, viver na América do Norte pode ser comparado a andar num ônibus confortável. Eu diria que a mesma coisa pode se aplicar aqui à Austrália. Você está andando num ônibus confortável, tem ar-condicionado, há comida, há TV, tudo que você precisa. E você está indo numa viagem demorada. Todos vocês. Então, alguém se levanta e diz, senhoras e senhores, tem gelo na rua. E há uma curva fechada depois de uma descida reta, e esse ônibus não vai conseguir fazer a curva. Porque esse ônibus não vai poder frear, e ele vai reto precipício abaixo. Aqueles que querem sobreviver têm que sair agora. Mas as pessoas olham para fora e veem que está nevando, que está frio, há gelo lá fora. Vai passar muito frio, como é que vai poder sobreviver lá fora? Tem calor, tem conforto, tem tudo que você precisa. E lá fora o ambiente é muito hostil. E ele diz, sim, mas se você não sair agora, você vai morrer. Mas por outro lado, se você sair agora e não estiver preparado, você também morre. E ele conclui dizendo, senhoras e senhores, nós aqui na América do Norte estamos andando nesse ônibus. E se nós não nos preparamos, e se não sairmos do ônibus, nós continuarmos com todo mundo lá dentro, nós vamos entrar nessa reta, nessa descida, com a curva fechada no final. Mas todo mundo olha para o motorista e pergunta, ele é que está falando a verdade? Ou o motorista diz que é o governo americano? Não se preocupe. Nós temos andado por aqui por muito tempo. Nós nunca passamos por uma situação assim. Confia em mim. E o motorista olha para o homem, e as pessoas olham para o motorista, e as pessoas olham para esse homem, e esse homem coloca sua jaqueta, coloca seu capuz, chega para o motorista e diz, por favor, pare, eu estou saindo. Ele pega a sua malinha de comida, e todos os seus pertences, pega o seu guarda-chuva, a sua barraquinha, junta tudo, e as pessoas olham ao ônibus parar, e o motorista diz, você é louco, homem, está saindo aqui nesse tempo, você vai morrer congelado. Ele falou, eu sei do risco, mas eu prefiro sair do que morrer na curva fechada. Então ele sai do ônibus, indo lá para o frio. Mas a sua roupa é própria para o frio, ele tem as roupas corretas, ele tem um abrigo, tem uma jaqueta, ele tem comida, tem água, ele tem tudo o que precisa para sobreviver, mas a situação dele é miserável, e não é confortável, e é difícil, e é doloroso. Todo o resto permanece no ônibus. E eles continuam a sua jornada, e você sabe o que acontece. Eles entram na reta, eles não conseguem frear, e ao eles caírem pelo precipício, eles pensam, deveríamos ter sabido. É por isso que o mundo está passando, e Deus envia o seu povo. Ele diz, o reino dos céus está às portas. Preparai-vos. Preparai-vos. Jesus está voltando em breve. Todo mundo concorda hoje que alguma coisa grande está por acontecer. As pessoas estão buscando respostas. Mas você não pode escorregar. Você não pode entrar para a crise final. Você tem que estar pronto se quiser sair do ônibus. Você entende? Se você sair do ônibus assim como estamos hoje, você vai lá para fora no frio, na neve e vai congelar. Preparar-se. Então o primeiro ponto aqui é,
o reino dos céus está às portas. Então, continua aqui no verso 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário do seu alimento. E aqui nós temos 2 princípios. Nós aplicamos esses princípios. Um deles é, de graça recebestes, de graça o quê? Dai. Quanto é que Jesus cobrava para curar um doente? Quanto? Nada. Quanto que seus discípulos cobravam para curar um enfermo? Estranho. Será que eles não têm necessidades, contas? Será que os discípulos precisavam de dinheiro? Comida para suas famílias? Pedro tinha uma sogra, então ele tinha que estar casado. É claro que precisavam. Eram pescadores, costumavam pescar. Eles costumavam vender o peixe para que tivessem dinheiro e cuidassem de sua família. Mas Deus chamou eles para longe de seu ganha-pão. Ele disse, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Mas, Senhor, como é que a gente vai viver? Quanto é que você vai pagar? Nada. Quanto é que devemos cobrar? Nada. Isso não é um bom negócio. Mas é isso que nós temos que aprender. Quanto é que deveríamos cobrar dos nossos pacientes indígenas lá na Guiana? Nada. Quanto é que eles cobravam pela comida? Nada. Quanto que eu tive que pagar pela avioneta? Nada. Foi um presente. Quanto que eu tive que pagar pela gasolina? Foi um presente. Eu tive dinheiro suficiente para pagar. Eu não tinha uma entrada, eu não tinha um salário. Deus me deu o que eu precisava para continuar voando. É assim que nós aplicamos esses princípios. A primeira tentativa de confiar em Deus foi pegar nossas famílias e ir ao mundo e confiar em Deus. E Ele foi fiel. E foi doloroso. Saímos para o frio. Saímos com o suficiente para sobreviver. Mas sabe o que nós descobrimos? Deus tem mais que o suficiente. Se você decide ir além de suas capacidades e dar ao vizinho, dar ao obreiro, dar ao necessitado ou se envolver no evangelismo, ser você um missionário, enfim, o que Deus te guiar a fazer, Ele vai te mostrar o que fazer. Ele é o dono, não é verdade? Uma coisa nunca poderá ser dita. O David Gates me disse para fazer isso. Eu sempre ouço rumores. O David Gates diz para as pessoas fazerem uma coisa. Não. Eu estou dizendo para você ir ao dono. Não é seguro ir a Deus? Você pode ir a Deus? Se você vai a Deus e diz, Senhor, Tu és o dono, diga-me o que fazer. Você confia em Deus para dizer isso? Claro. Será que Deus vai falar coisa errada? Será que Ele vai te enganar? Não. Ele te dirá exatamente o que fazer para começar a malhar esses músculos da fé e será fora de sua zona de conforto. Sim. Será um pouco difícil? Sim, claro. Se alguém quer ser um atleta ou se alguém quiser ser um levantador de peso, eu estive no Peru há algum tempo atrás e eu fui lá numa loja e eu fui lá e, olha esse homem, uau, levantando 300 quilos. E eu vi esse armário levantando isso e erguendo 300 quilos. E pensei, e o eixo, E eu disse, vamos ver quanto, vamos ver o que eles vão dizer aqui. E ele dizia campeonato de levantamento de peso de mulheres. Oh, isso era, eu pensei que era um homem. Ela era tão grande e tão musculosa que não dava para saber se era um homem ou mulher. Mas ela levantou 300 quilos. Agora, se alguém tentasse ser um levantador de pesos, você não diria que há muita dor envolvida? Diria isto? O que dizer sobre qualquer modalidade olímpica? Há muita dor? Deus hoje procura atletas olímpicos. Ele está treinando uma estirpe especial de pessoas hoje, que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Uma equipe especial de forças, que segue o Cordeiro aonde quer que ele vá. E aonde que o Cordeiro gosta de ir? À cruz. Eu recebi um e-mail outro dia, um amigo meu me mandou. Ele diz, todos os mártires têm ali, o que eles têm na base de sua tira branca? Uma borda vermelha. Mas sabe o quê?
O cordeiro é diferente. O cordeiro não tem uma borda vermelha. Ele veste a sua roupa banhada em sangue. Nós só temos que ter uma bordinha pequena. Jesus foi batizado no sangue. Muito diferente do que nós humanos. Ele sim pagou o preço completo. Então, se você quer seguir o cordeiro, eu posso lhe dizer aonde isso vai acabar. Leva à cruz. Mas é o único caminho. Se você quer permanecer no caminho. Não é bonito que uma corda desceu do céu? Não é bonito como Deus providencia uma solução? E a corda fica mais e mais forte, e ao eles avançarem pelo caminho, este ficando mais e mais estreito, a sua confiança, a sua habilidade de confiar em Deus, a provisão de Deus, torna-se mais evidente. E logo eles dizem, quem está segurando a corda aí em cima? Deus segura a corda. Essa foi a resposta. E eles a abraçam com toda a sua força, apoiando todo o peso nela, e são levados à cruz do outro lado do precipício. Irmãos e irmãs, o povo de Deus hoje está neste caminho. E para ser sincero com vocês, nós não estamos no começo. Alguns estão no início desse caminho. Nós já estamos há muito tempo nesse caminho. Nós estamos tão perto da crise final, tão perto, que se nós não temos uma corda em nossas mãos, não tendo nada em que confiar, já é quase tarde demais. Nós estamos nos aproximando em 10 de setembro de 2001. Eu estava em Atlanta, na Associação Jurídica da União do Sul dos Estados Unidos. Eu tinha aproximadamente 500 advogados. Toda a União, eles vieram. E eu era o palestrante principal lá. E eu lhes disse, um dia desses, o que nós sabemos vai mudar completamente e vamos viver em outro mundo, aqui nos Estados Unidos. Totalmente diferente do mundo em que vivemos. Não sabemos quando, mas um dia desses, tudo vai mudar. Eu não sabia que o próximo dia seria o 11 de setembro. Então eu quero repetir o que eu disse então. Um dia desses, nós vamos entrar numa outra fase da história desse mundo. Os ventos vão começar a soprar e o povo de Deus vai entrar em ataque direto. Nós vamos estar em estresse severo. Quando isso acontecer, vai ser tarde demais para aprender a confiar em Deus. Tempo é agora. E vamos falar mais sobre isso amanhã. Isso são novidades excitantes. Deus está preparando o seu povo hoje, dando-lhes evidências de seu poder e cuidado. Mas hoje, a porta está aberta. Um dia, as portas se fecharão para o povo de Deus e não vão poder entrar, mas ainda estarão abertas para aqueles que nunca souberam. Mas hoje a porta está aberta. Você não está feliz porque está aberta? Eu gostaria de convidá-lo, essa noite, a fechar uma aliança especial com Deus, na qual você diz, Senhor, eu quero estar treinado, eu quero aprender a confiar mais em Ti. Eu preciso de mais. Eu preciso que eu e minha família seremos totalmente dependentes de Ti. E queremos andar por esse caminho e reconhecer e sempre seguir o Cordeiro, começar a abrir mão, simplesmente guia-nos por onde Tu queiras. Queremos permanecer nesse caminho e estar prontos para que quando os ventos sopram, tenhamos uma corda em nossas mãos.